Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Arildo Silva, da Comunidade Evangélica Emanuel, e seu programa Rompendo em Fé. E estamos mais uma vez aqui para trazermos para vocês uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra que possa verdadeiramente contribuir para o seu crescimento espiritual, para o seu amadurecimento como ser humano, para que você possa verdadeiramente tomar decisões sábias que possam levar a você a alcançar os seus objetivos. Nós sabemos que o homem, ele não foi feito para sofrer, ele não foi preparado para as perdas, mas normalmente todos nós buscamos a prosperidade, buscamos as bênçãos e queremos as melhores coisas para nós. Isso não é pecado, isso não é errado, mas nós temos que ter a consciência que tudo o que acontece em nossas vidas são fruto de tudo aquilo que nós plantamos. E tudo que nós plantamos, um dia nós iremos colher. Só que esta colheita, muitas e muitas vezes, elas vêm para algumas pessoas de forma errada, ela vem em frutos que elas não gostariam de colher, mas elas esquecem o que elas fizeram no passado, elas esquecem das decisões e das escolhas que elas tiveram antes de fazerem a colheita. E eu costumo dizer que tudo na vida tem um preço. E se tudo na vida tem um preço, um dia a conta chega. E se a conta vai chegar, nós temos que nos preparar para este dia. E o que é que nós devemos fazer quando a conta chega? Simplesmente pagar a conta. E é isso que nós temos que fazer. E as pessoas, elas sofrem. As pessoas, elas chegam ao estado de depressão e opressão justamente porque elas esquecem de tudo que elas viveram, elas esquecem de tudo que elas plantaram, elas jogaram fora oportunidades que poderiam mudar as suas próprias vidas ou que poderiam contribuir para que elas tivessem uma trajetória completamente diferente da qual elas estão tendo. E por conta de tudo isso, os resultados, eles não são agradáveis. Os resultados trazem também muitas decepções e muitas frustrações, e com isso nós não sabemos o que fazer quando nós estamos vivendo dessa forma e dessa maneira. E a Bíblia classifica esse estágio como o dia mau. E a Bíblia fala sobre o dia mau. Se fala sobre o dia mau, isso significa dizer que nós não iremos passar a vida toda chorando, nem iremos passar a vida inteira sorrindo. É ao contrário. A vida ela é feita de etapas. E essas etapas é que vão dando equilíbrio a cada um de nós para que nós possamos viver de acordo com tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós iremos colher. Aí quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo vários personagens, eu vejo vários homens de Deus que foram levantados pelo próprio Senhor, mas que simplesmente tomaram caminhos diferenciados da qual Deus planejou, da qual Deus determinou para as suas vidas, para que eles tivessem sucesso, para que eles alcançassem o que Deus verdadeiramente tinha traçado para as suas vidas. Eu não tenho como falar a respeito da mudança de vida, a respeito da vida, ou a respeito de tudo isso que eu já falei para vocês, a não ser usando o personagem ou a personagem aqui citada na Bíblia a respeito da vida de Davi. E para isso, eu gostaria de ler para vocês apenas poucos versículos do capítulo 51 do livro de Salmos, que vai dizer assim no texto. Começa Davi falando: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
todo mundo, até mesmo aqueles que não vivem segundo a Bíblia Sagrada. A igreja que foi levantada para ser a referência máxima de Deus na face da terra. Aqueles que não têm religião, aqueles que não acreditam na existência de Deus, mas todo mundo conhece as histórias da Bíblia. Se crê é uma outra coisa, se deixa de crer também é outra coisa, mas a realidade é que nós não podemos apagar o que está escrito. Mas quando a gente olha para a vida de Davi, um homem que foi levantado por Deus para ter sucesso em toda a sua trajetória e em todas as áreas de sua vida. Mas chega um momento na vida de Davi que Davi começa a deslumbrar algo que o homem jamais pode fazer na sua vida, que é subestimar a presença de Deus. Davi já era rei, Davi já era rico, Davi já era um homem bem conceituado no meio de Israel, Davi já era um homem respeitado entre as nações pagãs, Davi tinha impérios, Davi tinha soldados, tinha um exército a seu favor. Mas a Bíblia vai dizer que certo dia Israel sai para a guerra. E quando sai para a guerra, Davi ele fica no palácio. Quando ele fica no palácio, ele simplesmente visualiza uma mulher por nome de Betseba. E quando ele vê aquela mulher por nome de Betseba, ele simplesmente se apaixona. Ele simplesmente para diante da cena que ele vê. E quando ele vê aquela cena, que era aquela mulher se banhando no terraço do palácio, simplesmente Davi deseja aquela mulher. Quantas pessoas na vida não já tiveram grandes oportunidades de terem sucesso, de vencerem na sua vida profissional, de vencerem na vida familiar, de vencer diante da sociedade, diante da sua família e da sua parentela, mas escolheram os piores caminhos e muitas vezes, nem sempre o melhor caminho vai nos levar a colher os melhores frutos. É só olharmos novamente para a história de Davi. Davi, quando ele olha para Betseba, ele passa a desejar aquela mulher. Ele simplesmente chama alguém do palácio e começa a investigar realmente quem era a mulher de Betseba. E todo mundo fala para ele que Betseba era a mulher de Urias. Só que Urias era um dos seus comandantes que estava no exército lutando a favor de Israel. E não era apenas um soldado, ele era um homem de confiança, ele era um amigo pessoal de Davi. Mas Davi ele foi tomado por uma paixão tão grande que ele não esquece Betseba, que ele quer Betseba de todas as formas e de todas as maneiras, e ele manda buscar Betseba. E ele simplesmente ele comete o maior erro da sua vida, porque Davi, como rei, e já era casado, ele poderia ter outras mulheres, até porque naquela época, assim os homens faziam, não que Deus aprovasse, mas principalmente quando as mulheres eram estéreis, que precisava deixar descendência, e essa descendência daria continuidade à história. Aí Davi simplesmente coabita com Betseba e nasce um filho de Betseba. Só que quando ele tem conhecimento que Betseba fica grávida, ele tem que dar um jeito para tirar Urias do caminho. Aí é onde está o grande problema, que muitas e muitas vezes as pessoas atropelam conceitos, as pessoas destroem sonhos, as pessoas sepultam projetos familiares, conjugais, profissionais, por conta de uma atitude
que muitas e muitas vezes é uma irresponsabilidade pessoal. E foi justamente o que acontece com Davi. Davi ele faz de tudo quando manda chamar Urias diante da guerra. Urias já chega sem saber por quê, mas naquele momento, as estratégias que Davi traça para Urias, Urias rejeita. Tão grande era a fidelidade de Urias. Ele quer que Urias vá para casa, que fique com a sua mulher, que repouse com ela. E lógico que ele iria coabitar com a mulher. E quando nascesse o filho, ou soubesse da gravidez, todo mundo ia achar que era de Urias. Só que Urias ele não foi para casa. A Bíblia vai dizer que Urias ele permaneceu no palácio. E por conta dele permanecer no palácio, simplesmente Davi não tinha mais o que fazer. Mas ele tinha que dar um jeito, simplesmente de tirar Urias do caminho. Foi quando ele chama um dos seus generais por nome de Eliabe e simplesmente coloca ali Urias à frente da batalha e naquele momento Urias morre. Mas todos nós sabemos, como o próprio Deus sabe todas as coisas, que ali foi um assassinato previsto por Davi. E naquele momento, Davi começa a viver um grande tormento dentro do seu coração e na sua própria mente. Quantas pessoas hoje não estão vivendo esses momentos de turbulência porque simplesmente desprezaram uma oportunidade, sepultaram simplesmente os próprios sonhos e se tornaram coveiro da esperança do próximo, que foi justamente o que acontece com Davi. Davi ele continua vivendo como se nada tivesse acontecido, até que um certo dia Deus levanta um profeta por nome de Natã e envia a Davi e conta uma história. E quando conta essa história de um rei que simplesmente mata uma ovelhinha, naquele momento, a ira de Davi invade o seu coração e o profeta Natã pergunta o que deve acontecer com tal homem. E Davi, sem saber de quem se tratava, ele vai dizer, tal homem é digno de morte. Quando ele diz isso, Natã se volta para Davi e vai dizer, este homem és tu. E relata todo o pecado de Davi. Algumas coisas nós podemos aprender aqui. Primeiro, ninguém consegue esconder nada de Deus. Segundo, o tempo da colheita, como eu falei no início, ela vai chegar. E quando ela chega, nós somos obrigados a colher. Davi simplesmente, ele é desconstruído com o relato do profeta Natã. E naquele momento, Natã traz um recado de Deus para Davi, que eram 2 castigos. E ele expõe os 2 castigos para Davi. Mas Davi olha para o profeta, Davi olha para o seu próprio coração e vai dizer, caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens, porque nas mãos de Deus há misericórdia. É quando Davi, num dos momentos mais difíceis da sua vida, do seu reinado, Davi escreve o Salmo 51. E ele escreve o Salmo, começando o Salmo dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, segundo as tuas benignidades. Apaga as minhas transgressões, segundo as tuas misericórdias. Porque Davi sabia e reconhecia o seu erro, os pecados que Davi tinha cometido. Mas a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que Davi ainda foi segundo o coração de Deus. Quantas pessoas já me perguntaram ou se perguntam por que Davi, diante de uma realidade tão cruel, ele ainda se torna segundo o coração de Deus? Primeiro,
Apesar de ser rei, Davi era ser humano. E não existe um ser humano que passe por essa terra sem errar, sem falhar ou sem cometer algum tipo de pecado. Todo ser humano, pelo menos uma vez da vida, ele já cometeu esses 3 atos que eu acabei de falar para vocês. Davi, ele se volta para Deus, ele escreve este Salmo 51, quando ele abre o coração e quando simplesmente ele pede clemência a Deus. Por que Davi foi segundo o coração de Deus? Diferente de Saul, que foi o primeiro rei que foi levantado pela permissão de Deus, quando foi ungido pelo profeta Samuel. Saul comete vários erros também, inclusive de prostituição e de adultério. Mas Saul não se arrepende, Saul não volta atrás, diferente de Davi, que simplesmente clama a Deus, reconhece o seu erro e a sua falha. Qual é a diferença? É que Davi, ele não perdeu a sua essência de adorador. Por não perder a sua essência de adorador, ele reconhece que existia alguém maior e superior a ele, que era o Deus de Israel, que era o único Deus verdadeiro. É o que nós precisamos fazer, porque nós sabemos que um dia nós iremos falhar pelas nossas próprias limitações. E é nesse momento que nós temos que reconhecer quem nós somos. A preocupação de Davi nesse Salmo 51, diz o texto, que era justamente ter a presença de Deus na sua vida. É tanto que no versículo 10 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto, ou seja, um espírito inabalável. E no versículo 11 ele diz: não lances fora da tua presença. Porque Davi sabia que sem Deus o ouro não valia nada, o exército não valia nada, o império não valia nada, o nome não valia nada. Davi abandona tudo isso porque ele prefere a presença de Deus. É o que Deus está nos ensinando, para que nós venhamos ter uma vida diferenciada. E as nossas atitudes, elas contribuem para essa vida diferenciada. Eu costumo sempre dizer que pequenas atitudes geram grandes resultados. Guarda essa palavra do teu coração e que você possa se voltar para Deus e permitir que Deus faça uma grande obra na sua vida. Este é o programa Rompendo em Fé, da Comunidade Evangélica Emanuel, situado na rua Padre Anchieta, número 90, no bairro Monte Castelo. Os dias de celebrações no nosso ministério, terças e quintas, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Que você possa simplesmente se fazer presente naquele lugar e junto agradecermos ao Senhor. Mas vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a Deus por essa riqueza. Santo Deus e Pai, na tua presença e oração, te louvamos por te conhecer, por sermos teus servos e a tua igreja. E pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de realmente recomeçarmos. Abençoa todas essas pessoas que nos ouvem e que nos veem, Pai, porque elas também precisam de Ti. Pois é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos pela Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Palavra, cura e libertação na comunidade evangélica Emanuel. Aqui é o endereço do seu milagre. Rua Padre Anchieta 90, Monte Castelo. Venha viver uma experiência sobrenatural de Deus através da pastora missionária Ivina Medeiros. Uma grande concentração de fé e milagres na comunidade evangélica Emanuel. Cultos, segundas, terças e quintas-feiras, às 19h30. E aos domingos, às 18 horas. Programa Rompendo em Fé, com a missionária Ivina Medeiros.
É forte, Brasil!